Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Essa semana eu estava dormindo e Deus falou comigo, ministrou ao meu coração enquanto eu dormia esta passagem. Você acredita? E quando eu acordei, Deus me disse assim: você vai pregar esta mensagem domingo à noite. Aleluia! Eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que a igreja é o lugar onde ouvimos a voz de Deus. Sabemos que Deus não se limita a quatro paredes, mas quando o povo de Deus que se reúne no nome de Jesus se ajunta, a Bíblia diz que é o baluarte da verdade. Amém. É o corpo de Cristo. Então, quando o povo de Deus se ajunta, existe uma presença do Senhor. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios sobre um rapaz da igreja que estava adulterando, na verdade ele estava dormindo com a madrasta. E o apóstolo Paulo diz assim: quando vocês se reunirem com a igreja e o poder de Deus estiver presente, expulsem do meio de vós este perverso. Mas o ponto que eu quero focar aqui não é nem o pecado que o rapaz estava cometendo, porque depois ele se arrepende e Paulo manda a igreja receber ele de novo. É o fato de que ele diz assim: quando vocês se reunirem como igreja, estando presente o poder de Deus, liguem isso na terra e vai ser ligado nos céus. Então, quando nós nos ajuntamos como igreja, irmãos, uma promessa está sendo cumprida no nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E se 2 ou 3 dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa, então nós não o podemos ver com os nossos olhos naturais, mas pela palavra nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, Ele está no nosso meio. Amém? Então, quando a gente vem à igreja, nós temos que ter essa reverência e esse temor de que Deus está no nosso meio, de que Ele vai falar aos corações, de que numa noite como essa, Deus pode mudar a nossa vida, pode inclinar os nossos corações, mudar a nossa mentalidade, operar um milagre no nosso corpo, mudar o nosso destino. Amém? E eu queria ler com os irmãos, quero ler com os irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, eu vou usar a versão NVI para o pessoal da mídia. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 10, a princípio. Diga assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é vida para quem a acha. Ela é saúde para o meu corpo. Diga: ela é viva e é eficaz, e eu vou recebê-la essa noite. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Imagina isso, irmãos, tem uma multidão tão grande na beira-mar para ouvir Jesus, que ele não teve como ficar na beira-mar. Ele subiu em um barco e do barco ele pregava para a multidão na areia. Imagina a cena, que coisa tremenda. O vento levando a voz dele ali. Deus soprando o vento e a voz dele sendo espalhada para aquela multidão. O barco estava na beira-mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho.
e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele estava sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Pule agora para o versículo 14. Ele vai explicar, o próprio Senhor Jesus vai interpretar a parábola. O semeador semeia a palavra. Diga assim: a semente é a palavra de Deus. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente que caiu à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém. O tema da mensagem essa noite é: que tipo de solo é o seu coração? E eu queria lhe dizer algo. Eu conheço uma boa parte dos que estão aqui, e muitas vezes a palavra de Deus ela nos confronta. Amém? Confronta a você e confronta a mim. Não pense que a palavra está lhe confrontando, que é o pastor quem está lhe acusando ou lhe exortando. Amém, irmãos? A Bíblia, na verdade, diz assim: acolha com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O pregador do Evangelho, ele não tem compromisso para com as pessoas, ele tem um compromisso para com Deus. E muitas vezes a pregação do Evangelho vai nos deixar tristes, chateados, confrontados, porque, irmãos, a palavra de Deus é para nos confrontar mesmo. Ela é como um espelho colocado diante do nosso espírito, que nos mostra a nossa real situação. Cabe a você acolher a palavra com mansidão e ter o coração ensinável para ser transformado com ela. Ou você pode ficar chateado com o pregador, achando que ele está querendo lhe atingir. Mas diga assim: essa noite eu vou ser atingido com a palavra, e o amor de Deus vai me constranger. Amém? Não se machuque com a verdade da palavra, seja constrangido por ela. Sabe, um dia lá em Rio Doce, a reverenda Andréa pregando uma mensagem de arrependimento, ela disse: quem quiser se arrepender e começar um novo início com Deus, vem aqui na frente. Eu fui lá, me ajoelhei e chorei, porque naquele momento da minha vida eu precisava de um recomeço. Agora, já pensou se eu tivesse ficado orgulhoso com aquela palavra dura? Foi uma palavra dura. Não endureça o coração quando ouvir a palavra de Deus. Amém?
Então, o tema da mensagem hoje é: que tipo de solo é o seu coração? Uma das coisas mais lindas das Escrituras Sagradas, irmãos, e eu particularmente, eu tenho uma tese de que uma das coisas que nos torna semelhantes a Deus é o poder de decidir sobre o nosso destino. Quando Deus coloca o homem no jardim e diz assim: comerás livremente de toda árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que se encontra no meio do jardim, desta não comerás. Deus, ele está dizendo: olha, você tem uma escolha. E para mim, este poder de decidir sobre o seu destino que Deus deu ao homem, para mim é a característica que mais nos torna semelhantes a Deus. O poder de decidir sobre a nossa escolha. Amém? Então, não é que as pessoas estão determinadas a serem o solo que o diabo vem e rouba a palavra, ou o solo pedregoso, ou o solo com espinhos. Não, é uma escolha sua, qual tipo de solo você quer ser. Não é que existe uma predeterminação de que alguns irão rejeitar, outros irão frutificar. Não, você quem deve corresponder à semente que está sendo semeada. Amém. Aleluia. Você já parou para pensar que o problema, irmãos, aqui na parábola do semeador, não é a semente? A semente foi a mesma semeada, e Jesus explica, diz: o semeador saiu a semear a palavra. Quem é o semeador? Na história aqui é Jesus, mas o semeador também é todo aquele que está semeando a palavra de Deus. A palavra de Deus são sementes lançadas nos corações dos homens. A semente, ela é incorruptível. Ela é, irmãos, indestrutível, ela é viva, ela é ungida, ela prospera para aquilo que ela foi designada a fazer. A palavra de Deus, ela tem como objetivo libertar o homem. Ele enviou a sua palavra e nos livrou do que era mortal. Isaías diz que assim como a chuva cai e rega a terra, assim será com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para a qual ela foi designada a fazer. Paulo aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Ela entra no íntimo do homem. Não existe classe social, não existe nível cultural, não existe, irmãos, idade, do mais novo ao mais velho, do mais culto ao mais indouto. Quando a palavra de Deus é ministrada, ela penetra no coração do homem. Amém, irmãos? Aleluia. Então a semente, ela é a mesma, mas o que muda é o tipo do solo. Só que se tratando do homem, e quando eu digo homem aqui é o gênero humano, se tratando do homem, você escolhe que tipo de solo vai ser. Amém. Aleluia. Aleluia. O solo é o coração do homem. Amém. O primeiro tipo de solo que Jesus cita, vá comigo aí para a passagem, versículo 14 do capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra delas semeada. Que tipo de pessoas são essas, irmãos? Ou que tipo de crentes são esses? São aqueles distraídos. Você já viu alguém que vem à igreja e quando chega em casa você diz assim: a palavra hoje foi sobre o quê? Eita, eu nem me lembro. Esse é o que é semeado à beira do caminho. Satanás veio e roubou a palavra. Amém. Se eu lhe perguntasse, você que participou aqui da conferência de oração, se eu perguntasse a você qual foi a mensagem que Deus ministrou através daqueles dois filhos dele, a mensagem está queimando no seu coração ou você já não se lembra mais?
Amém. Ouvem, mas não entendem. Sabe, tem pessoas que ouvem o Evangelho de uma forma clara, objetiva, prática e aplicável, mas de alguma forma não conseguem entender. Estão desapercebidos, estão distraídos, estão seduzidos pelas coisas naturais de tal forma que não conseguem entender uma palavra simples, objetiva, aplicável, prática. É a semente semeada à beira do caminho. Amém. Satanás vem e arranca. A semente não consegue nem germinar. Quando as raízes começam a brotar, as primeiras folhinhas começam a nascer, Satanás já tem arrancado. São os que entram e saem da igreja, de um culto, sem guardar nada. Na hora do louvor, em vez de estarem sendo ministrados por Deus, sentindo a presença de Deus, estão distraídos, pensando em coisas, sabe, com a mentalidade longe, mexendo no celular, paquerando, dando lugar à carne. É a semente que caiu à beira do caminho. Jesus na parábola diz que as aves dos céus vieram e comeram a semente. E na sua interpretação da parábola ele diz: Satanás vem e rouba, arranca a palavra. O segundo tipo de pessoas, volte comigo para o texto. Outras, como semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Esse é um tipo de pessoa frequente que chega na igreja. Esse é aquele tipo de crente ou de pessoa que chega na igreja, se empolga, parece um foguete, e você diz, vai chegar no universo desse jeito. A pessoa se empolga, se anima, se envolve, quer participar de 4 departamentos ao mesmo tempo, já quer pregar, pastor, vamos evangelizar, a igreja está muito parada, e eu fico só olhando. Eu já vi isso acontecer. Mas é como o pastor Júnior ministrou aqui na conferência, ele disse algo aqui que me marcou, ele disse assim, houve um tempo em que eu admirava pessoas talentosas quando chegavam na igreja, pessoas talentosas, habilidosas, cheias de dom, cheias de unção, e brilhavam, e sabe, de repente parecia uma estrela brilhando no céu, mas de repente essa pessoa sumia, do mesmo jeito que apareceu, sumiu. Ele disse, eu aprendi a admirar agora pessoas constantes, que entra ano, sai ano, está ali naquela pegada, correndo a carreira que Deus propôs, vivendo aquilo que ela acredita ser o chamado de Deus para a vida dela. Chega a pressão, chega a doença, chega a dificuldade, chega a perseguição, e a pessoa está ali constante, constante, constante. Mas aquele que é como o terreno pedregoso, irmãos, ele ouve uma palavra, se empolga, chora, se anima, e você diz, rapaz, que chamado lindo fulano tem. Que bênção esse irmão na igreja. Era justamente uma pessoa assim que estávamos precisando. E de repente, irmãos, quando surgem os primeiros problemas, o irmão pisou no pé dele, pronto. Ficou magoado, se chateou. E engraçado que às vezes brigam entre si, no final das contas o culpado é o pastor. E eu digo em casa, eu penso comigo mesmo, meu Deus, eu não tinha nada a ver com o problema, e no final das contas ficar chateado comigo. Oh glória, amém. Porque muitas vezes vem ao pastor e diz, olha pastor, fulano fez isso, fez aquilo, aí fica esperando que o pastor tome o partido. Mas sabe, irmão, só Deus estava lá e viu como foi. Eu não estava lá para ver como foi. Eu não posso dizer que vou ficar do seu lado ou do lado do outro. Eu vou deixar Deus mostrar. Amém. Nada está oculto, ou nada ficará oculto. Amém. Eu vou dizer o que a palavra diz: suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, os mais fortes suportem os mais fracos, perdoai as faltas daqueles que cometem contra vós, para que o vosso Pai Celeste também perdoe as suas faltas.
Então tem aqueles que se alegram com a palavra, mas sabe quando é que a gente vai saber se essa pessoa está mesmo avivada por Deus? No decorrer do tempo. Quando surgirem as primeiras provações, quando surgirem as primeiras tentações, quando surgirem os primeiros testes. E, irmãos, eu acredito de todo o meu coração que às vezes Deus permite que a gente passe por coisas porque Ele quer nos testar. Antes de Deus nos promover ou de nos revelar o próximo passo do plano dele para as nossas vidas, Ele vai deixar a gente ser testado. Ele vai passar um tempo em silêncio. E você vai dizer, meu Deus, Deus não falou comigo nunca mais. Nunca mais eu senti a presença dEle, nunca mais eu recebi uma palavra de alguém. Até na palavra, até na Bíblia eu não estou conseguindo mais assim ser inspirado. Deus às vezes passa um tempo em silêncio para ver como você reage na ausência da voz dEle. Às vezes Deus vai deixar você passar por situações em que você vai ser injustiçado, para ver justamente se você aprendeu a guardar o coração. Amém. Às vezes, irmãos, Deus permite situações na igreja mesmo. E Jesus já disse isso, o apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas assim: é necessário que essas coisas aconteçam, problema na igreja, para que os que são aprovados sejam manifestos. Às vezes coisas vão acontecer, irmãos. Quantas coisas não aconteceram desde que eu entreguei a vida para Jesus até hoje? Eu já vi tudo que você possa imaginar na igreja. Já vi diácono roubando o dinheiro dos dízimos das ofertas. Já vi pastor adulterando. Já vi tanta coisa. Já vi irmãos brigarem dentro da igreja que parecia que estava dentro do mundo. Porque o ser humano é o ser humano. Não deveria ser assim na igreja. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele disse assim: como é que dois crentes na igreja de vocês, um processa o outro em tribunais naturais? Nós, a igreja, iremos julgar o mundo. Será que não tem ninguém sábio aí no meio de vocês que possa julgar a causa de vocês? Mas um irmão acusa o outro perante tribunal de ímpios. Em outro momento ele diz assim: vocês se orgulham tanto aí dos dons espirituais na igreja de vocês, eu estou parafraseando, mas tem imoralidade sexual no meio de vocês que nem no mundo acontece. Tem um rapaz aí que está dormindo com a esposa do pai e vocês ainda se orgulham. Aí ele diz: expulsem esse perverso do meio de vocês. Mas Deus é tão bom que o rapaz se arrependeu. Na segunda carta Paulo diz assim: recebam-o novamente. Então, irmãos, não se escandalize com coisas erradas que acontecem. Se você ler sua Bíblia, você não vai se escandalizar. O apóstolo Pedro não é um homem de Deus, andou sobre as águas, foi crucificado de cabeça para baixo, foi o primeiro pregador da igreja. A primeira pregação da igreja foi de Pedro, converteu 3.000 pessoas, curou muita gente, ressuscitou pessoas. Mas em determinado momento Paulo teve que confrontá-lo. Ele estava numa igreja que Paulo estava começando, e ele comia com os gentios, sentava com os gentios, com os gregos, com os não-judeus. Mas quando vieram os judeus de Jerusalém, que eram cristãos, Pedro já não sentava mais com os gentios, já não comia mais com eles, porque a lei judaica proibia. E Paulo teve que repreendê-lo na frente de todo mundo. Paulo disse: você é hipócrita. Antes dos de Tiago chegarem, você sentava e comia com os gentios. E porque eles vieram, você agora está menosprezando eles? Veja, irmãos, ele já era o grande apóstolo Pedro, o homem que havia andado com Jesus. Paulo nem tinha andado com Jesus. Mas Paulo o confrontou na frente de todo mundo. E eu te pergunto, Pedro ficou magoado com Paulo? Não, ele guardou o coração. Na verdade, em suas cartas, ele diz assim: alguns distorcem as cartas do apóstolo Paulo, do irmão Paulo, como distorcem as demais escrituras. Ele comparou as cartas de Paulo às escrituras sagradas. E ele diz assim: em todas as suas cartas, dá a entender que Pedro lia as cartas de Paulo. Agora, muitas vezes, na igreja, quando surgem os primeiros problemas, os primeiros testes, as primeiras provações, a pessoa murcha. É o que foi semeado entre as pedras. Rapidinho floresce, fica uma coisa linda assim, todo mundo olha. Meu Deus, que voz maravilhosa daquela irmã. Ou como aquele irmão toca.
Rapaz, fulano é uma bênção, está visitando os idosos, visitando os hospitais, está pregando o evangelho, está uma coisa linda. Mas quando surgem as primeiras dificuldades, as primeiras provações, as primeiras calúnias, as primeiras injustiças, sabe, porque nós seremos perseguidos. Só o fato de você ser um crente fiel, as pessoas vão lhe perseguir, vão inventar mentiras sobre você, vão ter inveja de você, vão lhe odiar, mas maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que te levanta, maior é o que te exalta, maior é o que te guarda, maior é o que te justifica. Sabe que tem momentos que a gente nem precisa se justificar, irmãos. Tem momentos que Deus vai dizer assim para você: cale-se, não se justifique, não se defenda. Às vezes estão sendo injustos com você, estão inventando calúnias contra você. Algumas vezes, claro, você vai ter que apresentar a sua defesa, vai ter que dizer: não, isso é mentira. Mas vai ter momentos que Deus vai lhe dizer assim: não fale nada. E no final das contas, Deus deixa mais claro que o meio-dia que você é justo. Pois quem imputará acusações contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Amém. Então, o segundo tipo de crente ou de pessoa é o solo pedregoso, o coração empolgado, mas raso. É alguém que se empolga facilmente com a palavra. Eu não sou contra se empolgar, não. Eu grito, eu pulo, quando Deus manda eu corro. Não é a empolgação que é errada. O problema é quando tem empolgação e não tem profundidade. O problema é quando alguém se empolga, mas não cria raízes. Fica alguém raso. Sabe, irmãos, uma planta que não tem raízes profundas, no verão ela seca e morre. O pessoal do sítio diz: não, agora não morre mais não, porque o tronco está grosso, as raízes estão profundas. Quando uma frutífera está sendo plantada ali, tem algum tempo que você precisa aguar no verão, senão ela vai secar e morrer. Mas quando o tronco engrossa, as raízes se aprofundaram, não morre mais, porque agora vai buscar a água viva, vai buscá-la nas profundezas. O crente, quando está sendo perseguido, massacrado, sabe, caluniado, ele vai em Deus buscar as águas para se manter vivo. Mas quando é raso, quando não tem raízes, ó, o sol seca. A pessoa definha a sua fé. Recebem com alegria, mas não tem raiz. Crie suas raízes em Deus. Aprenda desde o início a olhar para Jesus. Quem morreu por você na cruz não fui eu, não. Quem morreu por você na cruz não foi o irmão do seu lado, não. Quem falou no seu coração no dia que você entregou a vida a Jesus, não foi o irmão não, foi o Espírito Santo de Deus. Vem a luta, desanima. Ah, mas quando eu não era do mundo, as coisas não davam tão errado assim. Eu digo, então Deus está mentindo. Porque a Bíblia diz que Ele tirou a gente do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E você está dizendo que era melhor quando estava no mundo? Após eu vou lhe dizer, viu, no mundo eu era um escravo. Eu era um escravo, o diabo roubava tudo que eu tinha. Agora, o fato de nós nascermos de novo e nos tornarmos crente, não significa que Deus vai nos privar de provações. Pelo contrário, Jesus disse que o prudente que ouvia a palavra e praticava era semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Ele disse que o imprudente era o que havia construído a casa sobre a areia. Mas o fato interessante é que para os dois, para o prudente e para o imprudente, vieram as inundações, as tempestades e os ventos fortes. As mesmas tribulações que vieram para o injusto, veio para o justo. A diferença é que a casa do justo se manteve firme sobre a rocha. Mas sobre o injusto ele diz assim: grande foi a sua queda. Então as provações vão vir, irmãos. Não é o fato de nos tornarmos crentes que Deus vai nos livrar de passarmos por adversidades.
Não, as adversidades vão vir, e terão momentos que vão vir ainda mais do que quando você era escravo do diabo. Mas nós temos as promessas de Deus, que são como guarda-chuvas. No Salmo 91 ele diz assim: na adversidade, o versículo anterior ele diz: porque Ele me ama, porque conhece o meu nome, Ele clamará a mim, e eu o ouvirei, e o responderei. Na adversidade, Ele clamará a mim. Na adversidade, eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e cobri-lo-ei de honra, e vida longa lhe darei. Então, a adversidade, ela vai vir para o crente. Amém. As provações, os testes vão vir. E sabe, irmão, sempre que eu tive uma chance de ficar magoado com alguém, com o meu pastor, porque eu tenho um pastor, que eu presto contas da minha vida, que toda semana ele me manda uma ministração para eu ouvir, que às vezes ele diz: eu quero que vocês leiam esse livro, que às vezes ele diz: eu quero que você venha aqui para uma reunião. Eu tenho um pastor que eu presto conta da minha vida, e eu já fui tentado muitas vezes a ficar magoado com ele. Algumas vezes eu até estava certo, porque pessoas erram, mas eu sempre encaro essas situações como um teste. Eu digo: Deus está me testando, para ver se eu aprendi a guardar o coração. Porque muitas vezes o diabo tira pessoas da igreja e da presença de Deus por conta da mágoa, da falta de perdão, da amargura. E na igreja, irmãos, a gente vai ter que aprender a suportar uns aos outros. Na igreja a gente vai ter que aprender a perdoar. Amém. Então, a semente que cai entre as pedras é o crente fogo de palha. Você já viu o fogo da palha? Rapaz, sobe como uma labareda. Se você não tomar cuidado, queima os seus cílios. O fogo de palha. Mas do mesmo jeito que sobe, desaparece rápido. Já o fogo de lenha não, né? Dependendo da grossura das toras, queima a noite toda. O fogo de palha sobe, mas logo é consumido. Então aquele que não tem raiz, o crente pedregoso, que não fincou as suas raízes em Deus, do mesmo jeito que ele se empolga, ele se desempolga também. Do mesmo jeito que ele se anima para servir a Deus na igreja, na primeira dificuldade no departamento, ele diz: não, eu vou dizer ao pastor que não quero mais servir nesse departamento. Amém, irmãos? Não estou mandando indireta para ninguém, pelo amor de Deus. Estou pregando a palavra. Aleluia. Aleluia. Precisamos de raiz. E sabe, irmãos, tudo isso que eu estou falando, eu já passei por essas fases. E talvez a gente já tenha passado por elas, alguns de nós aqui. Em algum momento você foi aquele que a semente caiu na beira da estrada. Eu já fui assim. O diabo vinha e roubava a palavra, não produzia frutos, não mudava a minha vida. Eu já fui o crente pedregoso também, já fiquei chateado, já fiquei magoado, já saí de departamento. Mas graças a Deus que eu aprendi. Amém. Aleluia. Não faz vergonha, amém, você assumir que errou. Vergonha faz você continuar do mesmo jeito. Eu, adolescente, uma professora disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse assim: nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar quem somos. Eu vou repetir. Nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar quem somos. Eu era um adolescente quando ela disse isso. Naquele momento a minha vida estava assim, sem futuro. E quando eu ouvi aquela frase, eu meditei sobre ela alguns dias. Nós somos o que fazemos. Eu sou tudo isso que eu estou fazendo. Mas nós somos principalmente o que fazemos para mudar quem somos. O que você decidir fazer essa noite para mudar a sua situação é quem você é. Você pode até se encontrar essa noite como
à beira do caminho, que o diabo tem roubado a palavra, o terreno pedregoso, que não está se aprofundando, que logo se perde a palavra, mas você pode hoje decidir que você vai ser o bom solo. Amém. Aleluia. Precisamos de raiz, de profundidade, de vida devocional, não vida de emoção. Viva de convicção. Não viva de emoção, viva de convicção. Só tem um jeito, irmãos, de criar raízes em Deus. É o seu relacionamento pessoal com Ele. Você só se aprofunda em Deus. O crente, ele só cria raízes em Deus na sua busca pessoal, na sua experiência pessoal, na sua vida íntima e pessoal com Deus. São as suas experiências com Deus que vão criar memórias no seu coração. São os milagres que você vai experimentar de Deus. São as vezes em que Deus vai falar com você. São os momentos em que Ele vai visitar o seu quarto. São as suas experiências na sua busca pessoal com Deus que vai criar raízes, que vai criar memórias que vão marcar o seu coração, que vão marcar a sua vida. E quando se levantar um problema na igreja, você vai dizer: ei, eu sei em quem tenho crido. Eu sei a voz que eu ouvi chamando o meu nome. Eu sei a presença que senti naquele dia em que Ele entrou no meu quarto. Aleluia, aleluia. Então 1000 podem se desviar ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu continuarei carregando a minha cruz. Porque, irmãos, o Evangelho não é só promessas. As promessas são maravilhosas e eu amo todas as que eu conheço. Mas o Evangelho também tem uma cruz a ser carregada. Aquele que quiser vir após mim, disse o nosso Senhor, tome a sua cruz e a carregue. Tem uma cruz para ser carregada. Agora essa cruz não é pobreza, não é doença, não é miséria. Essa cruz é perseguição, é calúnia, é injustiça. Amém. São tribulações muitas vezes que se levantam. Eu estava lendo hoje 1 Reis, capítulo 17, 18, 19, 20, 21. E Elias ali tremendamente sobe naquele monte, confronta os profetas de Baal, mata 450 profetas, cai fogo do céu, consome um holocausto. Ele profetiza a Acabe dizendo: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, corre senão a chuva vai te pegar. Tremendamente usado por Deus. Mas quando Jezabel manda um aviso para ele: amanhã, a essa hora, vai acontecer com você o que aconteceu com os profetas de Baal. Ele se desespera, corre fugindo no deserto, se abriga embaixo de uma árvore, pede a Deus para morrer, cai no sono profundo. O anjo acorda ele e diz: acorde. Ele olha do lado, tem um pão e um jarro d'água que o anjo trouxe. Ele dorme de novo, pedindo a Deus para morrer. O anjo acorda, diz: coma, porque a jornada vai ser grande. Você está cansado, dizendo: eu não quero mais, Senhor, eu desisto. E Deus está dizendo: coma a minha palavra, beba o meu espírito, a jornada vai ser grande. Aí ele come, corre 40 dias. Irmãos, que pão tremendo. Eu disse: anjo do Senhor, me dá pelo menos um pedaço desse pão. 40 dias ele correu sem parar, o pão que o anjo deu. Mas novamente ele fica cansado, sobrecarregado, exausto, e se esconde numa caverna. Aí Deus diz para ele: sai da caverna. Sai da caverna. Ei, sai desse lugar de mágoa, de crítica. Espírito de crítica não vem de Deus. O diabo muitas vezes arrasta a gente para um espírito de crítica. A gente critica tudo na igreja. Cuidado, irmãos, com o espírito de crítica. É um espírito maligno. Amém. Vê defeito em tudo. O crente que está magoado, ele vê defeito em tudo. Ah, mas eu não concordo. Mas eu não acho que é certo. Eu não sei o quê. Mas se fosse eu, fazia diferente. Oh, como eu queria trocar de lugar com você, para você experimentar. E Deus disse para Elias: sai da caverna. Diz que ele saiu da caverna e viu um vento muito forte.
mas Deus não estava no vento. Aí viu um fogo tremendo, Deus não estava no fogo. Aí ele ouviu uma voz mansa e suave, Deus estava na voz mansa e suave. Aleluia! Desce, unge fulano como rei de Israel, unge ciclano como rei da Síria, e unge Eliseu, profeta em teu lugar. Amém, irmãos? Tem coisas para a gente fazer para Deus, e Deus não quer que você fique paralisado com mágoa, com medo, com ressentimento. Não deixa alguém que está machucado te machucar. Às vezes alguém está ferido, está machucado, está magoado e quer deixar você magoado também, para você ficar no time dele contra aquela pessoa que o magoou. Ei, seja maduro. Ouça o magoado e traga ele para a palavra, mas não deixe ele plantar a semente da mágoa no teu coração, não. Você pensa que não, mas pessoas me procuram o tempo todo das igrejas que eu prego. Os alunos do Rema entram em contato comigo. Pastor, está acontecendo isso e isso aqui na minha igreja. O senhor é um homem sábio. O que é que o senhor me diz? Eu já identifico. Muitas vezes eu identifico a mágoa. Amém, irmãos? Eu digo, faça o que a palavra diz. Ande em amor. Cubra a nudez do seu pastor. Ele está com dificuldade nessa área. Deus está te levantando para ajudá-lo. Não com espírito de crítica, mas como uma coluna, como um suporte. Ah, mas o irmão fez isso. Perdoe, meu irmão. Deus nos perdoou de tantas coisas erradas que a gente fez. Amém. Precisamos de raiz, de profundidade, de vida devocional. Não viva de emoção. É maravilhoso quando estamos num culto, sentimos a presença de Deus e toca nas nossas emoções e a gente chora, sabe, irmãos? Eu sei porque sei que a gente não precisa sentir para crer. Mesmo que eu não sinta, eu creio. Mas quando Deus deixa sentir a presença dEle, eu me entrego, sabe? Eu choro, eu grito, eu corro e digo, Senhor, deixa eu sentir um pouco mais, porque é maravilhoso. Mas nós não vivemos de emoção. Amém? Nós vivemos de convicção. E a convicção nasce quando você decide aceitar o que a palavra diz. Amém. O terceiro tipo, versículo 18 e 19, é o crente espinhoso. Não é que ele está com o espinho furando as pessoas. É porque tem muitas ervas daninhas sufocando a palavra na vida dessa pessoa. Versículo 18 e 19. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, eu prefiro a versão que diz, os cuidados da vida. Mas quando surgem os cuidados da vida e a fascinação das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Eu te pergunto, irmãos, o cuidado da vida ou os cuidados da vida é pecado? Não é pecado. Filho, casa para arrumar, trabalho, tal, faculdade, a namorada, o noivo, sabe? Isso são os cuidados da vida. É pecado? Não é pecado. Mas isso pode sufocar a palavra. Outros são como a semente que caiu entre os espinhos. Quando surgiram os cuidados da vida, a fascinação das riquezas sufocaram a palavra. Sabe, a gente pode ficar envolvido com tantas coisas, menos com Deus. Sabe, irmãos, que filho é uma bênção, é a herança do Senhor. Mas às vezes o filho nasce e a gente se dedica tanto para cuidar do filho, que sufoca a palavra. E não tem problema, na verdade a gente até aconselha só trazer a criança depois de 3 meses. Para tomar as vacinas, para tomar os primeiros leitinhos, para criar uma imunidade ali e tal. Tem problema, a esposa teve uma criança, a minha esposa está em casa. Não é sobre isso que eu estou falando, amém, irmãos?
Muitas vezes a pessoa desaparece da igreja e você pergunta: rapaz, estou sentindo sua falta. É porque está muito corrido, pastor. Olha o menino, o trabalho, a escola, a faculdade. Eu digo logo: eita, o cuidado da vida, a fascinação das riquezas, está sufocando a palavra. Não, eu estou correndo muito. Eu vou lhe responder com uma palavra de Jesus: de que vale ao homem ganhar a vida inteira, o mundo todo, e perder a sua alma? É vaidade. Salomão, na sua velhice, depois de ter pecado, experimentado, feito tanta coisa, ele disse assim: há tempo para tudo debaixo da terra. Há o tempo de cuidar do filho, de trabalhar, da faculdade, de se esforçar, de esticar, de isso, daquilo, e o tempo de estar na presença, o tempo de estar na igreja. Amém, irmãos? Temos culto 3 vezes por semana: quinta, domingo de manhã e domingo de noite. Será que nessas horas todas que Deus lhe dá, você não pode parar 3 vezes para estar 2 horas na igreja? Eu não estou dizendo que você tem que vir para todos os cultos, amém? Mas eu estou dizendo que você não pode usar desculpas para sufocar a palavra de Deus na sua vida, amém? A palavra até cresce na vida dessas pessoas, sabe? Mas é sufocada pelo cuidado da vida, o engano das riquezas. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que a nossa segurança vai estar no nosso patrimônio. É ou não é? Não, se eu tiver R$1 milhão investido em fundos imobiliários, eu vou receber todos os meses 10 mil livre de imposto de renda, vou viver tranquilo. Ora, se a vida fosse só assim, era tão bom. Primeiro seria melhor ainda se tivesse mesmo 1 milhão, né? Mas Paulo, aconselhando a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5 de 1 Timóteo, ele diz assim: Timóteo, ensina aí na tua igreja aos ricos que não coloquem a sua esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Você pode ter o melhor plano de saúde, mas se uma célula cancerígena se multiplicar no seu corpo, o plano talvez não resolva muito. Amém? Mas uma palavra vinda de Deus entra como vida, ela é vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Eu não estou dizendo que dinheiro é ruim não, irmãos. Dinheiro é bom, se você for bom. Se você for ruim, o dinheiro na sua mão vai ser ruim. O dinheiro ele nem é bom nem é mal, ele é uma ferramenta. A faca pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Com a faca a gente trata uma galinha, e com a faca alguém pode matar um semelhante. A faca por si só ela é neutra, ela é uma ferramenta. O dinheiro é da mesma forma, ele pode ser usado para o bem e para o mal. Hoje pela manhã um táxi chegou aqui na frente e disse: o pastor Taylor, eu fui lá, olha, uma pessoa comprou essas 20 cestas básicas e mandou entregar aqui no Verbo da Vida, procurar o pastor Taylor. O dinheiro pagou essas cestas básicas. Foi uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então o dinheiro por si só, irmãos, ele é neutro. Amém? Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que o crente, ele não deve buscar a sua segurança no dinheiro. Um dia eu disse assim, eu era novo, eu disse assim para um pastor: não, eu vou trabalhar, vou investir, e eu vou criar um patrimônio que vai me gerar uma renda, para então eu poder me dedicar a Deus 100%. Irmãos, Deus não quer a minha velhice não, Ele quer todos os meus dias. Amém? Deus quer o seu coração, Ele quer você. Agora, não é errado você se esforçar, não é errado você ter a ambição de prosperar. O errado é você estar seduzido pelo amor ao dinheiro e fazer o dinheiro seu Deus. Não se pode adorar a dois senhores ou servir a dois senhores. Então temos que tomar cuidado com as preocupações da vida. Amém?
Você se envolve em tantas coisas. Espera aí, você está dando um tempo para Deus? Eu falei aqui uma vez, teve um tempo que eu estava com muita vontade de criar cavalo, porque quando eu era adolescente eu tinha cavalo. Mas aí o Espírito Santo me disse assim: você vai comprar um cavalo para quê? Para gastar o tempo que você tem, em vez de estar na minha presença, gastar cuidando de um cavalo? Então tem coisas, irmãos, que a gente vai ter que fazer uma escolha mesmo. Espera aí, se eu me envolver com isso aqui, eu vou ficar com menos tempo para o Senhor. E eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho um destino profético da parte de Deus. Então eu faço a escolha de não me envolver com isso aqui, porque eu tenho um compromisso transcendental, que transcende essa vida terrena. Aleluia! O desejo de outras coisas. Cuidado com o evangelho sufocado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: dormioco. Cuidado com o evangelho sufocado. Diga assim: não deixe o sono sufocar a palavra esta noite. Você me ama? Então não fique com raiva de mim não. Estou brincando com você. Tem gente, irmãos, que tem tempo para tudo, menos para Deus. Tem tempo para tudo, só não tem tempo de vir à igreja, só não tem tempo de ler a Bíblia, só não tem tempo de orar. Não adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na sala da sua casa, se o Salmo 91 não estiver queimando no seu coração. Amém? E por fim, versículo 20: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Tu és uma terra boa, terra. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Amém, eu também. Raquel disse ali: sou eu também. Eu escolho ser uma boa terra. Eu escolho acolher a palavra de Deus no meu coração. Eu escolho frutificar. Amém, irmãos? Ouvem, aceitam, vivem e dão fruto. Entra ano e sai ano, vem pressões, vem tribulações, vem dificuldades, mas aquela pessoa está numa constância, de fé em fé, de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Amém, irmãos? Alguém que foi provado, aprovado, que passou pelo fogo, sabe? Quando a pessoa fala, a gente chega, percebe uma autoridade na voz daquela pessoa. É alguém que foi experimentado, é alguém que sabe, que já passou por testes, que já passou por provações, que teve 1000 situações para se desviar do Senhor e da igreja, mas decidiu ficar, entendendo: quem me plantou neste lugar foi Deus. Foi Deus quem me trouxe aqui, foi aqui que eu ouvi a voz dele. Não estou dizendo que você tem que morrer nessa igreja. Talvez Deus um dia te guie para ir congregar em outra igreja, e não tem problema nenhum, irmãos. Temos igrejas maravilhosas na nossa cidade, e louvado seja Deus por isso. Mas se Deus te plantou aqui, se é a vontade dele que você esteja aqui, se você for para outra, você se desvia, porque você vai sair da vontade de Deus e vai dar brecha para o diabo. É do mesmo jeito um irmão de outra denominação aqui da nossa cidade, digamos que se chateie com alguém lá. E qual é a vontade de Deus? Que perdoe, que suporte. Amém? Aí a pessoa vem para cá. Se vir para cá fora da vontade de Deus, vai ser Jonas, vai trazer tempestade para a gente. É por isso que aqui, irmãos, eu só quero quem realmente Deus guiar, vir para cá. A gente não quer pescar no aquário de ninguém, sabe? Alguém de outra igreja pode nos visitar, nós somos uma família só.
Todos aqueles que se reúnem debaixo do nome de Cristo fazemos parte de uma família da fé, mas cada qual foi plantado por Deus numa comunidade local. Talvez Deus mais na frente diga: eu quero que você agora vá para Coríntio, Apolo, ou desce agora para Éfeso, Paulo. Não, eu vou voltar para Tessalônica. Pode acontecer, amém? Mas é debaixo de uma voz, é debaixo de uma direção, é debaixo de uma intuição interior. Chegou o meu tempo neste lugar, eu vou sair debaixo da bênção, em paz, vou deixar a porta aberta, porque mais na frente Deus pode me trazer de novo para cá. Aleluia! Amém. Aleluia. O foco não é só ouvir, irmãos, a palavra. O crente frutífero, ele ouve a palavra, ele é ministrado pelo Espírito de Deus e ele pratica a palavra na vida dele. E essa prática da palavra começa a trazer resultados, começa a trazer frutos. E as pessoas olham e observam e dizem: rapaz, fulano está frutificando. Veja como Deus tem trabalhado na vida de fulano. Veja como a presença de Deus é confirmada nas palavras de fulano. Amém, irmãos? Conclusão: o solo pode mudar. Você não está determinado a ser o solo pedregoso. Você não está determinado a ter o cuidado da vida, a fascinação das riquezas, sufocando a palavra de Deus na sua vida. Você não está predestinado a ter o diabo roubando a palavra de Deus na sua vida o tempo todo. Você pode decidir ser o bom solo. Amém. O coração pode ser transformado, irmãos. O solo é o coração. Não tem coração de pedra que não seja quebrado por Jesus, no bom sentido. Amém. Não tem ervas daninhas que não sejam arrancadas pela presença de Deus. Amém. Não tem ave dos céus, não tem demônio nenhum que possa roubar a palavra, se Deus implantá-la no teu coração. Amém. Aleluia. O mesmo Jesus que semeia a palavra nos nossos corações, Ele também quebra pedras, arranca espinhos e sara corações pisados. Decida pôr nas mãos do Senhor os machucões que lhe fizeram. Amém. Eu queria chamar o louvor aqui na frente. Hoje Deus, Ele está mais uma vez semeando a palavra na sua vida. O que Ele vai encontrar no seu coração? Um solo pedregoso, o solo que fica à beira do caminho, o solo que está rodeado por distrações, por ervas daninhas, por espinhos, pelo cuidado da vida e a fascinação das riquezas e as demais coisas. Ou ele vai encontrar um coração quebrantado e contrito. Sabe, eu estava lendo Reis hoje, e Josafá foi um... Josafá não, como é o nome daquele infeliz? O esposo de Jezabel, Acabe, foi um dos piores reis de Israel. Um dos piores reis de Israel. E Elias profetizou contra ele. Elias disse: olha, aonde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, o homem que tu assassinaste para roubar a vinha dele, esses mesmos cachorros vão lamber o teu sangue. E Jezabel, tua mulher, ou vai ser comida na cidade pelos cachorros, ou vai ser comida no campo pelas aves. Nenhum do sexo masculino vai se criar na tua família. Elias profeta, irmãos, a palavra de Elias era Deus falando. Elias disse: não vai chover e nem orvalho vai cair por 3 anos. Por 3 anos não caiu nenhuma gota d'água. E quando Elias profetiza contra Acabe, Acabe quando vê ele diz assim: és tu inimigo meu. E Elias profetiza contra ele. E Acabe era perverso, irmãos, era um rei
terrível. Mas sabe o que ele fez? Cobriu a cabeça de cinza, vestiu roupa de saco, começou a jejuar e a clamar a Deus. Aí Deus falou com Elias, disse assim: Acabe tem se humilhado perante a minha mão. A palavra que tu dissestes não acontecerá com ele por conta da humilhação dele, mas acontecerá no tempo do filho dele. Veja, mesmo aquele homem perverso que já havia sido rejeitado por Deus, mas porque ele amoleceu o coração, ainda assim Deus teve misericórdia. Disse: o juízo não vai vir sobre ele não, vai vir sobre o reino do filho dele. O que eu estou querendo dizer com isso? É que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Davi assassinou Urias para ficar com a esposa dele, Betseba. E Natã era o profeta da época. Ele foi até Davi e trouxe juízo da parte de Deus. Disse: a espada não se apartará da tua casa, o que você fez escondido, outro fará em público com as tuas mulheres. Trouxe o juízo da parte de Deus. E aí Davi escreve o Salmo 51. Nesse momento, qualquer Bíblia vai dizer assim: salmo proferido por Davi no dia em que o profeta Natã trouxe juízo para ele. E parte do Salmo 51 ele diz assim: se te agradastes de sacrifícios e holocaustos, eu os traria para ti. Se fossem bois sacrificados, ovelhas mortas no teu altar, eu os traria para ti. Mas o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Ele diz: não tire de mim o teu espírito, nem me expulses da tua presença. E sabe, irmãos, por conta desse coração quebrantado e contrito, Deus deu outra chance a Davi. Não é que as consequências do assassinato e do adultério não vieram, vieram. Um filho estuprou a irmã, o outro filho assassinou o filho estuprador, um filho usurpou o trono, ele velho teve que correr, se esconder em caverna, sabe, ser humilhado na velhice, porque as consequências do pecado vão vir. Mas quando o coração está quebrantado e contrito, a mão de Deus vem sobre. Você errou, vai vir as consequências, mas eu vou te livrar. Eu vou te trazer de novo para o trono. E da tua descendência sempre haverá um no trono de Israel. Aleluia! Um coração quebrantado e contrito, irmãos, Deus não rejeita. E essa é uma noite propícia, sabe, para que a gente quebrante o coração, para que a gente diga: Senhor, eu tenho sido uma terra pedregosa, eu tenho sido uma terra cercada por espinhos que tem sufocado a tua palavra. Senhor, eu tenho sido a terra na beira do caminho, que a tua palavra tem sido semeada na minha vida, mas eu não tenho correspondido, o diabo tem roubado, eu não tenho vivido, não tenho experimentado. Mas essa noite, com a ajuda do teu Espírito, eu quero me tornar um solo fértil, a terra fecunda, a terra que tem vida, a terra que pega a semente e transforma numa grande árvore frondosa, que produz frutos, que saciam vidas. Fique de pé e faça essa consagração da sua vida a Deus. Senhor, eu não quero que o pecado sufoque a tua palavra na minha vida. Eu não quero que o trabalho, que a correria, que os problemas, que as coisas roubem o tempo que eu deveria estar na tua presença. Eu quero fazer a escolha daquela irmã que sentou aos pés de Jesus e escolheu a boa parte. A casa estava para arrumar, a comida estava para fazer, mas ela reconheceu uma presença majestosa na sala da casa dela. Sabe, os problemas vão estar aí sempre, as coisas da vida vão estar aí sempre, mas eu preciso de um momento aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras. Eu preciso de um momento para escolher a boa parte, porque eu sei que essa boa parte não será roubada, não será tirada. A palavra que é plantada no seu espírito, ela é sua.
rua, o diabo pode atacar a sua casa, a doença pode atacar a sua casa, os inimigos podem se levantar, mas se você tem a boa semente, você diz como Davi: ainda que rujam os mares, ainda que as montanhas afundem no coração do mar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Os rios que emanam do trono de Deus, as minhas raízes bebem desse rio.